meus queridos? Todo mundo em paz? Eh, Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, mesmo longe, não sendo em uma sala de aula, mas fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer, que é dar aula. Agradecer a Deus também por a sua vida, por a vida de cada um de nós, pela vida da diretoria do Centro Missionário Ágape, na pessoa da sua diretora, missionária Ana Rita. Que Deus possa continuar abençoando o Centro Missionário Ágape, essa instituição religiosa que tem aberto as suas portas para que nós possamos nos aprofundar no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. E estamos impossibilitados de estarmos em sala de aula, ter nossas aulas presenciais, mas Deus é tão maravilhoso que Ele deu sabedoria ao homem para que nós pudéssemos ter essa ferramenta e estar dando continuação ao curso de vocês, ao ensino de cada um de nós, através de videoaulas. Que vocês possam aprender mais e mais e mais, porque eu também estou aqui para aprender com vocês. Querido Deus e amado Pai, estamos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, por esta aula que se inicia. A Deus, se porventura, meu Deus, existe neste momento alguma barreira, Deus, algum obstáculo, que o Senhor possa fazer cair por terra. E que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, nossos olhos, nos dar sabedoria, discernimento, nos dá, Senhor, visão dos céus. Deus nos usa nesta noite para a graça, para a glória do Teu nome. Pai, visita neste momento cada aluno, Senhor, que assistirá essa aula, Pai. Que o Senhor possa tocá-lo, Senhor, nos seus corações. Que o Senhor possa dar visão espiritual, Senhor, a cada um. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muitos de vocês já me conhecem, outros, porventura, eu não sei se me conhecem, mas eu vou fazer uma rápida apresentação. Eu sou o professor Dermeval, tenho 44 anos, sou formado em teologia com ênfase em filosofia cristã pela FCT, Faculdade de Ciências e Teologia, que hoje é a Unicristã. Eu fui um dos primeiros alunos, da Unicristã, um dos primeiros alunos a se formar na Unicristã, quando ainda era FCT, Faculdade de Ciências e Teologia. Graças a Deus, hoje é uma faculdade grande, é uma universidade, e Deus continua abençoando vidas através dessa instituição. Também tenho licenciatura em Biologia e estou cursando Engenharia de Produção pela Uni do Dom Bosco. Amém? Sou casado com uma mulher maravilhosa, tenho um filho, né, de 4 anos, a ele, o Nicolas, a Márcia. É, minha igreja e meu pastor, sou da Assembleia de Deus Seguir a Paz, tenho um pastor abençoado, pastor Antônio Soares de Oliveira, que a cada dia tem me abençoado, tanto ele como a sua família, a pastora também Josemira. É um casal abençoado, que é quem nos abençoa, que é quem nos dá conselho, quem nos dá direção, quem cuida de nós aqui na terra. Que Deus possa abençoar o pastor Antônio Soares, a pastora Josemira, neste momento, onde é que eles estejam. O que eu faço na igreja? Eu sou professor de discipulado na igreja, graças a Deus. A cada mês, Deus aí tem, quando a igreja está aberta, tem ganhado almas, né, para o Senhor e para o reino, e nós discipulamos essas almas. Né? São bebezinhos, são pessoas novas no Evangelho, e Deus tem dado graça a cada um de nós. O que eu gosto de fazer? Mais do que tudo, dar aula.
gosto também de estudar muito, gosto de ler, né, bastante, gosto de assistir filme e gosto de muitas outras coisas que todos vocês gostam também. Uns mais, outros menos, mas não sou muito diferente de cada um que está me vendo nesse momento. O que vocês podem esperar de mim é o que eu sempre digo a todas as turmas, sempre. Nenhum tipo de injustiça, né? Nenhuma injustiça. Não gosto de injustiça de jeito nenhum. Seja das grandes, pequenas, seja de você furar uma fila, né, passar na frente de alguém. Então, nenhum tipo de injustiça. E amizade também. Amizade, carinho e amor. É o que nós sempre podem esperar de mim. As minhas expectativas é que possamos aprender mais e mais. Eu estou aqui também como um aluno e a cada vez que eu dou essa disciplina de apologética, eh, eu aprendo mais e mais. Ok, meus queridos? Então vamos dar uma adiantada. Eu quero, primeiramente, antes de falar sobre. Eu vou voltar o vídeo. Eu quero falar sobre a nossa disciplina. Nossa disciplina é apologética cristã. E nós vamos aprender o que é apologética, o que não é apologética, para que serve, onde empregá-la, definições e etc. Como acharam que era muito pouco o assunto apologética, que é um assunto imenso, mas acharam pouco, ainda colocaram nessa mesma disciplina religiões comparadas, falsas religiões e heresias. E seitas ainda, tem também uma parte de seita. Então, nós vamos, ao longo dessas videoaulas, decorrer sobre esse assunto. Um dos versículos que eu muito gosto, que fala muito bem, que nos dá um entendimento amplo do que é apologética, é Judas. Pegue sua Bíblia, sei que você já está como um bom aluno com o seu módulo, tudo que eu falar aqui vai estar no módulo. E você pegue sua Bíblia, eu vou dar um tempo para você pegar rapidinho. E você vai abrir em Judas, Novo Testamento, está lá próximo de Apocalipse. Judas é um livro de um único capítulo, né? E Judas diz assim, no versículo 3: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Se você vê no versículo 1, Judas 1, Judas, na verdade, ele estava dizendo que ele queria escrever acerca da fé, da salvação em comum para todos nós, que era um assunto muito importante. Mas, impelido pelo Espírito Santo, ele aí diz que era necessário que ele começasse a escrever sobre o que? Os falsos mestres, os falsos profetas. Porque existem coisas que é importante e é necessário para nossas vidas. Mas existem outras que é importante e necessário e são urgentes. Era o caso de Judas neste momento. Antes de continuarmos a nossa aula, eu quero deixar para vocês acerca das nossas atividades. Não vou fazer avaliação final. Vocês só precisam me entregar essas duas atividades. Tem um erro aí de digitação, mas eu vou explicar. Vocês vão me entregar essas duas atividades. Primeiramente, tem um filme chamado Deus Não Está Morto 1. O filme Deus Não Está Morto 1. Vocês vão assistir e vão me entregar um resumo desse filme.
no dia 5/5, ok? 5 de maio. Na próxima aula eu reforço de novo o aviso. Então, dia 5 de maio, resumo do filme Deus Não Está Morto. Assiste o filme com calma, analisando, com discernimento. E você faz um resumo. Se tiver alguma dificuldade, pode falar com a coordenadora de vocês. Ela vai entrar em contato comigo e nós vamos dar maiores esclarecimentos, apoio e ajuda. Essa atividade 2, que é uma pesquisa sobre religiões, seitas e heresias, além, além das igrejas neopentecostais, na verdade é para ser entrega no dia 20/5 de 2020. No lugar do 5, eu permaneci o 4, mas é 20/5, 20 de maio. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre religiões, seitas e heresias e as igrejas neopentecostais. Tudo digitado, com capa, bonitinho. Querido, se vocês tiverem alguma dificuldade, só é passar para a coordenadora Meire. Ela vai contactar comigo. Eu vou mandar alguma coisa escrita para vocês, uma mensagem, alguma coisa. Ela vai colocar no grupo do WhatsApp de vocês para maiores esclarecimentos. Tá bom, meus amados? Então, essas duas atividades, entregar uma dia 5 de maio, outra dia 20 de maio, ok? E aí você volta ao filme, volta o vídeo. Se você esquecer de alguma coisa, que você vai ter sempre a explicação e a atividade que deve ser realizada em suas mãos. Então vamos lá. Primeiramente, o que é apologética cristã? A palavra apologia, que aí vem o derivado apologética, vem de uma palavra grega que significa dar uma defesa. Então, a apologética cristã é nós defendermos a nossa fé. Apologética cristã, então, é a ciência de dar uma defesa do quê? Da fé cristã. Então, apologética é defesa da fé cristã. Há muitos céticos que duvidam da existência de Deus ou atacam a crença no Deus da Bíblia. Então, por isso que nós temos que aprender sobre a apologética cristã. Há muitos críticos que atacam a inspiração e inerrância da Bíblia. Então, nós temos que aprender e é essencial a disciplina de apologética em qualquer curso de teologia. Há muitos falsos professores que promovem doutrinas falsas e negam as verdades básicas da fé cristã. Falsos mestres, falsos professores, falsos ensinamentos, falsos profetas. Distorcem, né? Que acrescenta, que retira, que coloca falsas doutrinas nas igrejas e até mesmo negam as verdades bíblicas, as verdades básicas da fé cristã. A apologética também tem a sua missão, sabe? E eu sempre coloco em 4 pontos a missão da apologética. Primeiro, a missão da apologética cristã é combater os falsos movimentos e promover o Deus verdadeiro e a verdade cristã. Então, missão dada, missão cumprida. O versículo-chave para a apologética cristã é provavelmente Pedro 1, 1 Pedro 3, 15, 16. Abra sua Bíblia, leia, estude. Aquele que fala lá, antes de santificar o quê? A Cristo nos vossos corações. Que nós devemos estar preparados para responder a todos aqueles que questionam a nossa fé. Terceiro, todo cristão deve ser capaz de, pelo menos, dar uma apresentação razoável de sua
fé em Cristo. Todo cristão deve saber no que acredita, por que acredita e como defendê-la contra as mentiras e ataques. Então, eu como crente, eu como cristã, eu tenho que saber no que eu acredito, por que eu acredito, e tenho que, se a crença é uma fé, eu tenho que saber defender a minha fé, a minha crença contra as mentiras e o ataque que sempre existirá. Nós vamos agora começar com religião. Mas antes de falar sobre religião, vamos fazer um exercíciozinho. Alguém de vocês sabe qual é a população mundial? População mundial. Quantas pessoas existem no mundo? 2, 3, 4 mil pessoas, 5 mil, milhões, bilhões. Vamos lá, aprender. 7,2 bilhões de pessoas no mundo nós temos. Ok? 7,2 bilhões de pessoas no mundo. A primeira conta aí, a segunda conta é quantos cristãos nós temos no mundo. Como eu falo cristãos, eu estou falando de todas as religiões cristãs. E nós vamos aprender a definir uma da outra. Nós vamos aprender que são religiões cristãs, as pseudos cristãs e as falsas religiões. Então nós temos 2 bilhões e 100 pessoas que professam a sua fé em Cristo Jesus. Então, se nós fôssemos fazer um concurso para eleger o homem do mundo, vamos dizer assim, o, o líder cristão do mundo, tomando por base essa pesquisa e esse número, nós iríamos eleger Jesus Cristo, que o cristianismo veio dele, como o líder religioso do mundo, não é isso? Ei, Jesus é o nosso rei. Venha ter. Porque se eu sou cristã, é porque eu sigo e acredito em Cristo. E uma vez que nós temos aí exatamente 30% da população mundial que são crentes em Cristo Jesus, eu já tenho uma boa porcentagem, ou a maior. Porém, dessas 2 bilhões e 100 pessoas, somente 801 milhões, menos de 1 bilhão, são protestantes e evangélicos. Eu tenho aproximadamente 11%, chegando quase 12% da população mundial que são protestantes e evangélicos. Temos muito que trabalhar. E ainda tem muita gente pedindo, volta logo Jesus, a pandemia é a volta de Cristo. Não é isso? O Senhor está voltando. Está vendo quanta gente ainda falta? Se Jesus chegasse hoje, voltasse hoje, provavelmente, tomando pelos números de pesquisa, nós perderíamos. Porque o plano de Jesus Cristo foi o quê? Salvar o homem para ele, ganhar um homem para ele. É importante para Deus que a luta entre Satanás é quem vai ganhar mais almas. E hoje nós temos somente aproximadamente 11% das almas aquebrantada aos pés de Cristo. Os evangélicos e protestantes
são apenas 800 milhões de pessoas. 11% da população mundial. 11%. E qual é a outra religião ou denominação que tem mais adeptos? Felizmente é o islamismo, os muçulmanos, com o dobro do que temos de população evangélica. 1,6 bilhão de pessoas. Quase 2 bilhões. Eles têm exatamente mais de 20% da população mundial. Islamismo. Então, nós temos muito que trabalhar, meus queridos. Mas por que, né, você está falando tudo isso? Porque eu vou começar falando sobre religião. E eu vou passar esse vídeo para vocês entenderem o que é religião, entender que situação nós estamos e aonde nós podemos chegar. No mundo existem 1,025 bilhão de católicos romanos. Acreditam na Santíssima Trindade, no poder da Virgem Maria. Se submetem ao Novo e ao Velho Testamento, pois idolatram 1 tonelada de santos, anjos e acreditam em demônios. Acreditam na vida eterna do Espírito, que se juntará ao corpo novamente no final dos tempos, em céu, inferno e purgatório. E tem o Papa como chefe da Igreja e, apesar da fé na Mãe de Jesus, discriminam as mulheres na direção da Igreja. Nestes, incluem-se aqueles que se dizem católicos não praticantes, que não sabem nem rezar a Ave Maria. 800 milhões são muçulmanos sunitas, monoteístas, vinculam-se historicamente ao Velho Testamento e ao Evangelho, que está praticamente reeditado no Alcorão. O seu livro sagrado, escrito por Maomé, segundo eles, ditado por um anjo. Acreditam num paraíso depois da morte, com muitas riquezas, mulheres bonitas e virgens. Não acreditam em Jesus como Filho de Deus e nem em Espírito Santo, nem em demônios, nem em reencarnações. 770 milhões são hinduístas, são politeístas e também adoram deusas, dentre as quais estão Shiva, Vishnu ou a deusa Devi, além de centenas de outras divindades menores, mas só querem ter filhos homens. Reverenciam as castas familiares e religiosas e têm as vacas como animais sagrados. Nunca ouviram falar de Jesus, Maria, Espírito Santo, Papas, Bíblia, esses valores dos cristãos, tanto quanto Maomé ou Moisés. Essa religião nasceu 1500 anos antes de Cristo. 734 milhões são protestantes, cristãos na essência. Cultuam a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento, com menos 3 livros que a católica, e 50 livros a mais que o Torá. Cultuam a tríplice identidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns têm forte crença nos poderes desse último e, em nome do segundo, fazem exorcismo de demônios, mas não creem nos poderes de intercessão da Mãe de Jesus, ou cultuam imagens de santos, mas acreditam em Satanás, em céu ou inferno, no retorno de Cristo e no julgamento final. São divididos em várias seitas, cada uma com seu bispado independente e suas paranoias, como os Testemunhas de Jeová, que proíbem a transfusão de sangue, e outras que proíbem até jogar peteca. Muitos separam as mulheres nos cultos e as proíbem de pregar o Evangelho. Desconhecem Maomé, Imãs, Xangô, Shiva, Buda, Mao, etc. 380 milhões são maoístas ou taoístas, doutrina política baseada no pensamento de Mao Tse-tung, dirigente chinês, uma adaptação do marxismo-leninismo. O taoísmo, um tanto religioso filosófico, cultua mais a teoria do nada se deve fazer forçado ou antinatural. Nos templos taoístas, faz-se meditação apenas. Não acreditam em espíritos, céu nem inferno. Sendo ateus, nada conhecem, nem ouviram falar
das demais crenças que existem no mundo. 364 milhões são muçulmanos xiitas, o mesmo Alá dos sunitas. São partidários de Ali, homem sagrado sem o qual não existiriam, sucessor descendente de Maomé. Seguem uma trilha de sangue e são mais fundamentalistas. No restante, seguem os demais muçulmanos, adeptos do islamismo aprendido no Alcorão. Tratam suas mulheres como cadelas e garantem que estão certos. Desconhecem como entidades religiosas Cristo, Buda, Papa, Maria, Confúcio, Ogum, Shiva e etc. 352 milhões são budistas. Considerado como religião, é inspirado em Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, e, hipocritamente, o endeusam, mas não o assumem como Deus. O budismo, portanto, ateu, rejeita o apego ao materialismo como filosofia de vida e acredita que viemos aqui para sofrer. Apesar de sua radicalização na China, originou-se na Índia em 563 a.C. Baseia sua filosofia no sofrimento, herança original do homem. Nunca ouviram falar de Deus, Jesus, Maomé, santos, nem demônios, céu, purgatório, reencarnação, Maria, Iemanjá, e etc. 212 milhões são católicos ortodoxos. Como os anteriores romanos, porém, com relação ao Papa, divergem, pois não o aceitam como chefe da igreja. Concentram-se mais na Rússia e têm na música sacra uma forte influência. 14 milhões são judeus, monoteístas. Têm como parâmetro as leis de Moisés, uma das religiões mais antigas do mundo. Concentra-se principalmente em Israel. A história do povo, seus preceitos e filosofias são contidos no Torá, que contém apenas os 5 primeiros livros do Velho Testamento da Bíblia. Para eles, também Jesus era apenas um homem comum, profeta como tantos outros, mas não aceitam Maomé como referência, e muito menos o Alcorão como a verdade. Usam a circuncisão como identificação. Por ironia, os judeus acreditam na justiça divina e no seu povo como escolhido por Deus, seu único Senhor. 12 milhões são espíritas, com suas subdivisões, candomblé, kardecismo, umbanda, quimbanda. A maioria faz parte dos ritos afro-brasileiros, denominam o único Deus de Xangô e têm devoção por várias entidades espirituais, a quais cultuam com orações, oferendas materiais em cultos típicos africanos onde surgiram. Acreditam em demônios, o anjo das trevas e na teoria da reencarnação. Praticam o envolvimento com espíritos de mortos e os recebem em seus seguidores, chamados médios, e não discriminam as mulheres. Identificam-se com as personalidades cristãs, a quem deram diferentes nomes. Além dessas religiões, existem. Então, vamos dar sequência à nossa aula, porque o vídeo é grande. Só queria que vocês assistissem até ali, onde fala sobre o budismo, judaísmo, cristianismo, islamismo. Então, assim, religião. Religião é um conjunto de crenças e práticas, frequentemente associada a um poder sobrenatural que manda ou orienta a vida e a morte dos homens, ou um compromisso com ideias que dão coerência à vida de cada pessoa. As religiões reúnem também pessoas em comunidades com valores e objetivos comuns. Há muitas religiões no mundo. Algumas são praticadas dentro das áreas geográficas específicas. Aí temos 5, que são o quê? O hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Espalharam-se por todo o mundo e têm milhões de fiéis. Muitas religiões elas são praticadas especificamente em alguns territórios do mundo, mas nós temos 5 que se espalharam muito, 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 que é o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Tem em todos os continentes do mundo. Considerações iniciais. Para melhor compreendermos a sociedade e seu ponto de vista, é necessário entendermos a religião. Queridos, tudo começa e termina com a religião. Tudo, tudo. Pode crer nisso.
Todas as religiões, no decurso de sua história, passaram por divisões e transformações, umas com maiores frequências, outras com menores. Assim aconteceu com o cristianismo. Era o cristianismo, e quem já estudou história da igreja sabe, nós tínhamos a doutrina dos apóstolos, os apóstolos já começou a se surgir lá nos inícios dos séculos a religião católica. Do catolicismo, através de Lutero, nós temos o protestantismo, que mais tarde se transformou ou subdividiu mais uma vez para os evangélicos. E aí, dentro dessa religião cristã evangélica, nós temos uma enorme subdivisão, né? Entre as igrejas históricas, entre as igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais. As diversas ciências da religião realizam seus estudos fazendo uma abordagem a partir da sua própria metodologia. E aí a gente vê uma série de metodologia de estudo das religiões. Nós temos a história das religiões, que foca a origem e o desenvolvimento de cada religião. Nós temos a antropologia cultural, que investiga o fenômeno religioso entre as sociedades primitivas e as sociedades em transição. Temos a filosofia da religião e a teologia, que aborda os aspectos intelectuais ou doutrinários das religiões. Temos a psicologia da religião, que pesquisa as diversas manifestações da experiência religiosa. Temos a sociologia da religião, que analisa o significado da religião para a sociedade e da sociedade para a religião. Temos as religiões comparadas, que estuda as religiões individualmente e em comparação uma com a outra. Tá vendo? Nós aqui só vamos mesmo conseguir dar uma introdução nesse assunto chamado religião. Temos a pluralidades religiosas. Por que pluralidade, né, meu irmão? Porque são muitas. Temos muitas religiões. São inúmeras. Estou falando só de religião. Fora o que temos de seitas e fora o que cometemos de heresias dentro das nossas igrejas. A pluralidade religiosa não é exclusiva dos tempos de Jesus. Atualmente existem milhares de seitas e religiões falsas, as quais pensam estar fazendo a vontade de Deus, quando na verdade não estão. Há 10 grandes religiões principais no mundo, que é o quê? O hinduísmo, o jainismo, o budismo e sikhismo. Esse aí só se pratica na Índia. Temos o confucionismo e taoísmo na China. Temos o zoroastrismo, que é na Pérsia. Temos, que é o atual Irã. Temos o shintoísmo, que eu pulei ali, que é no Japão. Temos o judaísmo, que é em Israel e Palestina, onde tem um número maior, muito grande de pessoas. Mas o judaísmo está se espalhou por todo mundo e falo com muito lamento. Temos muitas igrejas evangélicas que praticam coisas do judaísmo. Pastores, pessoas estudadas, que conhecem a palavra de Deus, e que pratica e continua praticando coisas que o judaísmo faz, que os judeus fazem. Temos o islamismo, que nasceu na Arábia, mas se espalhou por todo o mundo. Nessa lista, alguns incluem o cristianismo. Além disso, existem mais de 10.000 seitas ou subdivisões dessas religiões.
restando 6.000 localizadas na África e 1.200 nos Estados Unidos, e o restante em outros países. Então, como o vídeo falou ali, né, são muitas religiões. Se a gente fosse parar para estudar, a disciplina ia ser só sobre religiões. Para efeito didático, o Instituto Cristão de Pesquisa classifica assim as seitas. E aí, falando um pouquinho de seitas. Temos as seitas secretas, que é os maçons, a maçonaria, o teosofia, a rosacrucianismo e o esoterismo, e etc. Temos as seitas pseudos cristãs, que são os mormons, testemunhos de Jeová, adventistas do sétimo dia, ciência cristã e a família, que são os meninos de Deus. Temos os espíritas, que temos o que? Catecismo, Legião da Boa Vontade, racionalismo cristão e outras inúmeras. Temos também as seitas afro-brasileiras, que é a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, cultura racional, Jeje, Nagô, é isso? Inúmeros que nós temos. E temos também as seitas orientais, que são o quê? Xexonoê, Messianismo Mundial, Arte Maikari, Hare Krishnas, que é a meditação transcendental, e a Igreja da Unificação, que eu quero que vocês pesquisem, por isso que está aí em vermelho, que é o monismo. Temos também a perfeita liberdade. Sobre essa Igreja da Unificação, pesquise de onde veio, quem é essa igreja, pesquise sobre a Igreja da Unificação no Brasil também. Vocês vão ter uma surpresa. Nós poderíamos voltar um pouquinho, continuar, decorrer sobre esse assunto religião. Mas, mais lá na frente, na próxima aula, no próximo vídeo, vocês vão ver um pouquinho e vão entender por que eu coloquei religião dessa forma resumida. Porque detalhadamente nós vamos falar em outro vídeo sobre esse assunto da nossa disciplina apologética cristã. Vamos falar agora um pouquinho sobre doutrina. O que é doutrina? É o conteúdo de um ensino ou crença. E aqui em cima nós vemos que o significado de doutrina é o conjunto de princípios de uma escola literária ou filosófica, de um sistema político, econômico ou dogmas de uma religião. E aí nós temos vários, três vertentes de doutrinas. Nós temos a doutrina, que é a doutrina divina. E doutrina é o quê? Ensinamento, aconselhamento, é doutrina mesmo. Aqui eu estou falando sobre ensino. Então nós temos o quê? As doutrinas divinas, que nós podemos ver isso em Mateus, em Jó, em Tito, Colossenses, né? Leiam todas essas passagens. Temos as doutrinas humanas, Colossenses, Tito, Mateus, e infelizmente também temos as doutrinas demoníacas. 1 Timóteo 4:1. A doutrina divina é a Bíblia. A Bíblia é a doutrina divina. A humana e a de demônios são danosas, heréticas, que levam o homem à condenação e perdição.
Então, cuidado, cuidado, porque existe heresias sendo praticadas em muitas igrejas pseudo-cristãs, através de pessoas que, infelizmente, são lobos vestidos de cordeiro. E essas heresias levam o homem à condenação e à perdição eterna. O contraste entre a verdade e a mentira é mais nítido que o contraste entre a verdade e a falsidade. Então, assim, o contraste entre a mentira e a verdade é mais nítido, porque verdade é verdade, mentira é mentira. Não tem como você confundir uma coisa com outra. Mas entre a verdade e a falsidade, a gente tem que ter muito discernimento da parte de Deus. Eu sempre gosto de dar o exemplo entre o ouro e a Micheline. Né? A Micheline, ela brilha, ela é amarela, parece com ouro, mas não é. É falsa. É uma réplica, é uma imitação. Por isso que entre a falsidade e a mentira, o mais perigoso é a falsidade. Porque mentira a gente reconhece longe. E até porque mentira tem perna curta. Mas a falsidade, ela engana o homem por muito, muito tempo. E aí Deus precisa tirar as escamas dos nossos olhos, precisa soprar no nosso ouvido, precisa nos mostrar. Religiões e seitas pagãs são fáceis de serem analisadas. Não é isso? Religiões e seitas pagãs são fáceis de a gente analisar. Se eu ver um terreiro de candomblé, eu sei que ali é uma seita. Ali eles cultuam os seus exus, os seus caboclos, os seus guias. Então, eu sei que ali é do mal, não agrada a Deus. Mas se eu passar em frente a determinadas igrejas aí, que às vezes você não sabe se é um terreiro de candomblé ou se é uma igreja evangélica. E é coisa só Deus para nos mostrar. Contudo, uma religião de seitas que se apresenta como cristãs, mas tem uma doutrina contrária às escrituras, merece uma atenção cuidadosa. Né? As religiões, seitas, pagãs, são fáceis de nós analisar. Mas as religiões de seitas que se apresentam como cristãs e que praticam as doutrinas contrárias às escrituras merecem uma atenção maior, cuidadosa. E aí por isso que nós temos que nos apegar à doutrina divina, à doutrina que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Tudo, para tudo a Bíblia tem resposta. Não precisamos de mais nenhum amuleto fora da Bíblia, meu irmão. Não dá. Fora da Bíblia, chuta que é laço, chuta que é engano. A contribuição da doutrina. A doutrina responde às perguntas sobre Deus, sobre a Trindade, sobre o Pai, Espírito Santo, sobre o Filho, sobre a natureza humana, sobre a vontade de Deus, sobre o nosso destino eterno. Através de quê? Através das disciplinas que nós temos na teologia. Não é isso? Então, o ensinamento sobre Deus. Existe uma matéria chamada teontologia, que é o estudo de Deus. E ali eu vou entender que Deus tem caráter, que Deus é uma pessoa, que Deus é amor, é onipotente, onipresente, onisciente, é eterno. Que Deus ele tem características comunicáveis e não comunicáveis. Não é isso? Eu vou aprender sobre Jesus Cristo através da cristologia, sobre o Espírito Santo através da paractologia, sobre a natureza do homem, antropologia cristã, espiritual, sobre a vontade de Deus e outros assuntos inúmeros. A perseverança na doutrina está relacionada à salvação. Paulo disse para Timóteo: persevera na fé, na sã doutrina.
para não que não se perder, não se perder. O conhecimento e a prática da doutrina cristã, está errado a esse acento, nos protege contra a heresia. Mais uma vez, 1 Timóteo e 2 Timóteo, Tito. Esse conhecimento anula a espiritualidade do crente. De jeito nenhum. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É espiritual e o conhecimento. Principalmente nós que somos estudiosos da palavra. Somos seminaristas. Estamos matriculados e cursando um curso de teologia. Temos que ter conhecimento, principalmente bastante conhecimento bíblico. Até no dia a dia do nosso ensinamento, daquilo que a gente aprende no seminário. A doutrina contribui para a unidade da igreja. E aí vocês veem aí em Romanos 16, 17, 1 Coríntios 1, 10. E sucessivamente. Argumentos ou argumentações da doutrina. Vou dar essa parte aqui para nós pararmos esse vídeo, para não ficar tão longo, para que vocês possam assistir a aula, reassistir, né, com riquezas de detalhes, com atenção e com um espírito sempre de análise, conhecimento. Argumentação da doutrina. No trato com a doutrina bíblica, podemos dividir os argumentos da seguinte maneira. O que é argumento, gente? É convencimento, né? É você fazer uma explanação, é você passar algo, é você ensinar algo. Então, argumento bíblico é aquele que é extraído da Bíblia. Ensinamento bíblico é aquele que é extraído da Bíblia, com a interpretação correta e lógica. Também não pode ser ilógica nem incorreta, não. Nem tampouco eu pegar textos fora do contexto ou versículos que me interessem para eu defender uma tese ou uma argumentação. Não é isso que eu estou falando. Temos também os argumentos ou os ensinos extrabíblicos. É aquele que não tem base na Bíblia, mas, entretanto, não se choca com seus ensinamentos. Numa pregação, muitas das vezes, nós vemos um pregador, por exemplo, ele vai falar sobre o homem e o pecado. E aí ele começa a fazer uma introdução pegando passagens da história, não é da Bíblia. Ele fala sobre a história da humanidade, antropologia, ele fala sobre o homem na sociedade, arqueologia, ele vai lá e diz que lá em por que o homem existiu, por que existiu o Jardim do Éden, porque o arqueólogo achou, entendeu? Ossada que existiu há 1000 anos atrás, há milhões de anos atrás, e assim ele vai usando um argumento, e assim para tudo. Estou dando um exemplo aqui de uma pregação, mas até no ensino. São argumentos extrabíblicos, porque não está dentro da Bíblia, mas, entretanto, não pode se chocar com a mesma. Esse é até aceitável. Então, eu entendo que é um argumento, é um ensino extrabíblico, mas não está se chocando com a doutrina, com o ensinamento que a Bíblia nos faz. E aí nós temos um ser, o terceiro, que é muito perigoso, que é o argumento antibíblico. É aquele que fere, que torce, que subtrai, que acrescenta ou se choca com as verdades anunciadas da palavra de Deus, enunciadas da palavra de Deus. É nesse argumento, principalmente, que são encontradas heresias, as quais estão em desarmonia com ensinamentos do cristianismo. Algumas vezes são fundamentados em um versículo ou uma expressão isolada da Bíblia.
não é isso? Mas são antibíblicos. As pessoas até tentam forçar o texto, né? Força o versículo, pega uma expressão forte da Bíblia, mas é antibíblico. Por quê? Porque ele feriu o sentido, ele torceu, ele subtraiu, ele acrescentou, ele choca com a verdade enunciada da palavra de Deus. É o que muitas vezes nós vemos nas igrejas, em certas pregações, que você vê que o pregador ele está forçando, ele está chocando, ele está torcendo. A Bíblia não está expressando aquilo. E aí que entra a questão das heresias. Está justamente isso. O que é heresia? É você distorcer, é você, entender, ferir, é você acrescentar ou subtrair algo da palavra de Deus. Heresia é isso. E eu costumo dizer que, infelizmente, em todas as igrejas, na minha, na sua, tem heresia. Todas. Tem alguma heresia. Porque é algo praticado do homem. Praticado pelo homem, o homem perfeito. Infelizmente. Queridos, vamos parar por aqui. Voltamos na próxima aula. Que Deus te abençoe, te dê graça. Ore pela vida do professor Dermerval, ore pela minha família, ore pelo Centro Missionário Ágape, ore para que essa pandemia passe logo, para que nós possamos voltar ao nosso convívio social. Mas antes de tudo, se cuide, fique em casa, aqueles que podem, os que trabalham, que têm um compromisso que não possa ser adiado, vá lá com seu compromisso, use sua máscara, lave suas mãos, álcool gel, se cuida, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula da nossa disciplina apologética cristã. Amém? Paz e graça. Até mais. Um abraço.